Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ScalaCast. Eu sou o Davi Gomes, host do podcast, e neste episódio nós vamos falar sobre governança de dados e engenharia de dados, certo? Bom, mas antes de apresentar os convidados que vão me ajudar a destrinchar o tema de hoje, eu queria anunciar que este é mais um episódio patrocinado do ScalaCast. E quem patrocina o episódio de hoje do ScalaCast é Dora. Dora, que é um repositório para armazenamento de dados estruturados e semi-estruturados, como, por exemplo, os arquivos JSON, XML, arquivos de log e outros, e que é otimizado para aplicar altas taxas de compressão ao mesmo tempo em que mantém todos os dados disponíveis para consulta através de query SQL, através de API ou através de web service. Para mais detalhes sobre Dora, consulte o nosso site em scalit.com. Bom, agora apresentando os nossos convidados. Eu recebo aqui hoje Monique Acácio, que é pós-graduada em Ciências de Dados e Big Data pela PUC Minas, com mais de 10 anos de experiência liderando projetos de tecnologia e dados. Monique atualmente é gerente de serviços aqui na Scala, onde atua estrategicamente na gestão de soluções inovadoras para clientes em diversos setores. Monique, seja muito bem-vinda ao ScalaCast. Obrigada, Davi. Além da Monique, eu recebo aqui também Luan Aracaki, que é especialista em vendas complexas, né? Com 14 anos de experiência em grandes consultorias de tecnologia, possui expertise em liderança de transformação digital pelo IGTI e gestão de inovação pela USP. Formado em comércio exterior e administração de empresas, atua como executivo comercial na Scala, trabalhando com empresas dos setores farmacêutico, óleo e gás, financeiro e de telecomunicações. Luan, seja muito bem-vindo ao ScalaCast. Obrigado, Davi. Espero que a gente tenha um bom papo hoje. Joia. Bom, antes da gente aprofundar aqui no tema, eu queria pedir para a Monique, né, tirar um pouco da ambiguidade dos termos que a gente conhece no mercado como sendo governança de dados e engenharia de dados. Você esclarece para a gente, Monique, por favor? Claro, Davi. Para esclarecer um pouquinho desses dois termos, o que é governança, o que é engenharia, eu acredito que a gente tem que pensar ali no como e porquê. Então, eu diria que governança é o como e o que, enquanto engenharia é quando e onde, né? Então, eu vou usar uma analogia aqui para deixar um pouco mais claro de um supermercado. Eu andei pensando como eu poderia simplificar isso de uma maneira que todo mundo entende. Então, quando a gente entra num supermercado, a gente tem várias prateleiras e um monte de coisas, né? Se eu não tenho governança, eu não sei o que são. Então, quando eu vou olhar ali, cada dado é um produto. Eu tenho que categorizar, eu tenho que colocar ele num nicho, eu tenho que dizer o que combina com o que vai ser vendido quando a pessoa olha uma pipoca, de repente ela quer um refrigerante. Ela vai num cinema, talvez. Então, se eu vendo legumes, eu tenho uma seção de legumes e tem vários ali. Se eu vou numa seção de carne, eu tenho ali vários tipos de carne. Então, acho que o mercado é uma boa analogia para a gente chegar ali num contexto do que é governança. E quando eu falo em engenharia, eu estou falando em como operacionalizo isso, né? Então, a governança vai me dizer quando que eu tenho que jogar um produto fora, quando que eu tenho, qual é o produto que mais vende, onde eles têm que estar, enquanto a engenharia vai me dizer o açougueiro cuida ali da carne, vai cortar, de que jeito, que corte é melhor. Então, tem toda essa parte, né, de operacionalizar. Então, eu diria que a engenharia operacionaliza, né, no papel do engenheiro de dados, muitas vezes todo mundo conhece, sim, ou do arquiteto, enquanto a governança vai cuidar ali de como categorizar e catalogar melhor esses dados, né, ou produtos que a gente está fazendo aqui na analogia. Acho que é um pouco disso. Perfeito, Davi. Olha, são diversos problemas que as empresas enfrentam e às vezes não sabem que eles estão relacionados com a governança, né? Por exemplo, lançar um produto novo, entender a parte da concorrência, se aquele cliente é ideal ou não é ideal para mim, como a minha performance está comparada com o mercado. Então, tudo isso está relacionado à qualidade dos dados, disponibilidade, veracidade, integridade dos dados.
E todas essas matérias estão correlacionadas com a governança. Às vezes é difícil para as pessoas da área de negócio entenderem um pouco sobre a importância da governança de dados. E o papel que nós temos aqui é desmistificar as coisas e correlacioná-las, né? Ou seja, informá-los que o investimento em governança de dados desbloqueia a trilha de monetização desses dados. Tá? Ou seja, como a gente fala aqui na escala, né? Dados são novo petróleo, e o mercado também já adotou esse conceito. Só que durante o processo de refinar esse petróleo, a gente precisa seguir uma série de regras e padrões para garantir a qualidade, para garantir a disponibilidade e principalmente a segurança desse processo. Então, eu acho que esse caminho ele é importante para as empresas entenderem o porquê que a governança é importante e quais os problemas que acarretam, né? Você ter uma má qualidade ou gestão dos dados do ponto de vista de governança. Boa. Monique, o Luan falou da dificuldade de monetizar os dados que a empresa tem quando não investe em governança. No seu ponto de vista, você pode trazer exemplos práticos dos problemas que as empresas enfrentam quando não investem em governança? Claro. Acho que complementando aí a fala do Luan, problemas clássicos, né? Acho que vão desde o time técnico, ali o time que não consegue desempenhar a sua capacidade total porque não tem um direcionamento claro, a parte do consumo desse trabalho, que é o dado que não tem qualidade ou que não tem acurácia, ou a duplicidade de informações, né? Você tem várias áreas trabalhando dentro de um mesmo contexto, mas com dados diferentes ou métricas que não balizam da mesma forma. Então, cada um calcula de uma forma, cada um chega num valor diferente. A gente, durante esse tempo de experiência, eu vi muito isso acontecendo em vários clientes e no final das contas, o grande impacto disso, além de estar no time técnico, no dia a dia, que afeta a eficiência da equipe, chega também na ponta na entrega, né? Então é uma entrega que não é muito confiável. Então se você não tem certeza daquilo que você está colocando de input, chega no final a gente não chega numa entrega legal da área técnica e consequentemente de negócio e todos os nichos ali da empresa. Então acho que esse é o principal ponto, assim, né? A governança hoje, quando você fala de uma empresa que trabalha com dados, se não houver governança, você não consegue trabalhar com dados. Então, você vira uma empresa que trabalha com informações soltas, né? Você não tem, de fato, dados balizando as decisões, tanto do time técnico quanto do negócio, como o Luan comentou. Prejudica toda a cadeia de valor. Sim, no final das contas, né? Com certeza. Entendi, beleza. Ô Luan, agora, é preciso fazer um investimento, né, para que a gente tenha, de fato, a implementação da cultura da governança de dados, né? Quais são as dificuldades que os executivos têm, né, para defender a necessidade desse investimento junto ao board das empresas? A dificuldade, Davi, de defender essa questão, ela está relacionada à dificuldade de tangibilizar o tema. Não é? Quando eu falo governança de dados, as pessoas sabem o que é governança, mas num aspecto de dados, elas ficam um pouco confusas, né, principalmente para quem não está no dia a dia técnico, não entende as nuances e os problemas e do que está relacionado a ter a governança. Então, eu sempre recomendo para esses executivos, tá, e acho que isso a gente costuma fazer bastante aqui, trazer analogias, tá, como isso funciona dentro da tecnologia e falar um pouco, primeiro, sobre implicações dos problemas, ou seja, se eu não fizer nada, o que acontece conosco, em diversos aspectos, e se eu fizer e fizer bem feito, o que isso me traz de benefício e de retorno de investimento em cima disso. Tá? Então, acho que esse é um ponto crucial para poder passar a mensagem para estruturas da alta gestão das companhias com relação ao investimento. Então, uma boa dica é entender o que você está perdendo hoje sem a governança, mapear uma jornada, que é a jornada de dados, que a gente costuma lidar aqui. Né? Eu começo fazendo a fundação, depois eu cuido da governança. Mas uma coisa muito comum é a seguinte, a empresa cresce muito rápido. Então, naquela história de crescer, vai deixando várias coisas para trás.
a governança é importante vir imediatamente após o movimento de autocrescimento para organizar a casa. Não, o próprio nome já diz, governança. Ou seja, aquilo que eu governo, aquilo que eu gerencio. Eu preciso então trazer governança no aspecto de dados, que é o ativo da minha companhia. São as informações valiosas que eu obtive crescendo, que eu obtive estruturando áreas, conversando, obtendo resultados financeiros ou não financeiros que fazem parte da construção do meu caminho, da minha jornada de dados. Então, contextualizar isso é importante para que a área de negócio entenda e consiga liberar então esse investimento para que você possa entender. Legal, é importante, então devo fazer. Legal. Então você falou sobre duas coisas. Primeiro, chamar a atenção para aquilo que a gente perde se não tiver a governança e destacar o que a gente pode ganhar, né, implementando uma governança de dados, uma cultura de governança de dados. Para a gente continuar nessa linha, então, né, quais são os impactos positivos que uma empresa pode esperar ter ao investir em um projeto de estruturação de governança de dados? Eu coloquei um pouco no começo, e eu achei muito legal a analogia da Monique sobre o supermercado. Tem uma analogia também importante, assim, interessante, sobre a gastronomia. Né? Então você está num restaurante, o chefe está com os ingredientes à disposição, mas ele não sabe se aquele ingrediente ele foi manipulado da maneira correta, se ele está no prazo de validade, se ele está fresco o suficiente, disponível o suficiente, onde está cada ingrediente, porque aí você mistura tudo isso e o seu produto, que é o seu prato, pode ficar com má qualidade. Quando a gente traz para o aspecto corporativo, é parecido, porque as decisões que a empresa toma, olha, isso envolve diversas áreas. Desenvolvimento de novos produtos, análise de estratégia comercial, financeira, de aspectos regulatórios, ou seja, muitas empresas são reguladas por órgãos, né, dentro de farmacêutica, por exemplo, tem a Anvisa no Brasil, bancos tem diversos, né, tem Bacen, tem CVM. Então, tudo isso a gente precisa avaliar dentro desse caminho. Quais são os pontos positivos quando eu falo sobre trazer a governança de dados para o jogo? Eu consigo garantir que aquele dado é verídico, que aquele dado, eu consigo saber a origem do dado, se alguém manipulou, quando manipulou, quem manipulou, se ele está armazenado de maneira correta, no prazo correto. Por exemplo, o LGPD tem uma série de exigências. Quando você tem que localizar os dados pessoais, apagar os dados pessoais, trazer os dados pessoais para um ambiente seguro, anonimizado ou pseudo-anonimizado, tudo isso está disposto na lei. Veja que tem diversos aspectos. Então, se eu falar para você, olha, sobre o prisma de receita, acho que isso é legal, porque aí você tira o estigma de que a área de tecnologia é uma área de centro de custo. E ela passa a ser um centro de receita quando você entende que essa transformação de governança de dados te habilita a fazer mais com o seu ativo principal, que são os seus dados. Então, essas práticas, né, vão trazer, a governança de dados vai trazer resultado na minha linha final. Tá? Para o acionista, isso soa como música, né? Fala assim, olha só, eu vou fazer uma organização dos dados e essa organização dos dados vai me habilitar. Aí você pode dar números do mercado. 20% em média de aumento de receita, porque o dado está disponível, está correto, eu consigo fazer análises melhores. As minhas performances, no geral, melhoram, tanto comerciais quanto financeiras e até mesmo de proteção na regulação, que aí a gente inverte o jogo. A gente não ganha, mas deixa de perder. Então, olhar para o retrovisor e falar, olha só, será que eu tive problemas no passado relacionados à governança? Mas problemas de segurança, de disponibilidade, vazamento de dados, coisas também que são um pouco intangíveis, mas que são muito críticas, como, por exemplo, a imagem corporativa. E isso é crítico muitas vezes para empresas que estão listadas em bolsa, por exemplo. Né? Então, se a imagem dela ela é maculada em algum momento, as ações despencam,
enfim, né? Vamos falar de coisa boa, mas assim, tá vendo como é importante a governança de dados dentro do processo de tecnologia e dentro da jornada de dados de uma empresa? Hoje é tudo sobre dados e governança não pode ficar sem. Boa, boa. As analogias com alimentos são sempre muito estimulantes no final das contas, né? Mas eu acho que foi boa, porque o Taka, que é cientista de dados aqui na escala com a gente, ele costuma dizer que dados bons não garantem resultados bons, né? Mas dados ruins são certeza de resultados ruins. Eu acho que a analogia que você fez, gastronômica, eu posso queimar, mais ou menos por essa linha. queimar a comida, mas o que ele falou, né? O dado é bom, os ingredientes também. Eu que não soube fazer o prato. Exato. Agora, se o ingrediente estiver ruim, é certeza. O prato vai ficar ruim. Perfeito, gostei, viu? Vou falar pro Taka que tá aprovada essa analogia dele. Vou usar. Monique, trazendo um pouquinho para você aqui. Quais são os resultados positivos que as empresas podem esperar, né, com investimento em governança de dados? Interessante. Acho que não dá para falar sem resultado positivo em governança, sem falar um pouquinho amplamente do dado, né? O que é o metadado? Que é a grande sacada da governança, né? Eu vou voltar lá no mercado para a gente complementar. Então, quando a gente chega lá no mercado, a gente sabe que o produto é aquele produto porque ele tem rótulo, né? Ele tem data de validade no rótulo, ele tem um nome, ele tem um fabricante. Eu sei a linhagem de onde veio o produto. Hoje é muito comum você ter um QR Code num produto orgânico e você vê, olha, ele veio da fazenda tal e foi produzido de tal maneira. É assim com os nossos dados. Então, o dado, ele tem metadados ali técnicos, que eu tenho quando ele foi gerado, qual é o tipo, se ele é uma imagem, se ele é um PDF. Eu tenho metadados que são de negócio, que podem dizer alguma coisa referente à utilização e quem pode acessar, de que forma. Eu tenho regulatórios, como o Luan bem disse, que eu posso ter ali se ele foi analisado juridicamente, de que maneira, e tudo isso gera o que a gente chama de linhagem do dado, né? Então eu sei como ele gerou, por onde ele passou, e isso é a governança, né? Então, quando eu tenho a linhagem do dado e eu tenho por onde ele passou, de que forma, quem pode acessar, eu ganho eficiência operacional. Então, o meu time, ele já sabe com quem que ele tem que tratar sobre aquele dado, de que forma, como conduzir, né? Eu tenho a qualidade que o Luan falou, eu posso garantir que aquele dado tem qualidade, porque eu tenho a linhagem dele, então eu consigo chegar no momento de bater ali e falar, o CPF de tal pessoa. Então, esse CPF ele está em que sistemas, em que bancos de dados, em que ambientes, quem usa, quem controla, né? Eu consigo dizer se esse dado venceu, se ele já não é mais relevante para a minha decisão de negócio ou para o time técnico. Então, acho que os riscos também ali de compliance, tudo isso são ganhos técnicos muito importantes e que geram uma eficiência operacional do time técnico, enganja o time técnico a ter um trabalho melhor aproveitado, porque eu sei do que eu estou falando, eu sei de todos os detalhes da minha informação. Quando eu estou trabalhando com algo que eu não sei, eu não consigo entregar um trabalho de qualidade. Então, acho que o grande ganho, né, e aí eu acho que é o suprassumo da governança, é quando a gente chega numa linhagem de dados com muita qualidade, que a gente chega nos ingredientes ali que o Luan comentou, né, de fazer realmente uma boa decisão baseada nisso. Legal. Imagino que seja positivo até para os profissionais, né, de engenharia de dados, de análise de dados, que trabalham melhor, né, no final das contas. Né? Sim, acho que a eficiência operacional que isso traz é imensa, né, é muito grande. Joia. E sobre tecnologias, Monique? Que tecnologias que são comumente empregadas em projetos de governança de dados? Você cita algumas para a gente? Claro. Eu acredito que quando a gente fala de governança, a gente sempre pensa muito naqueles produtos estruturados que fazem as coisas de um jeito determinado. E não sei se isso funciona 100% das vezes, acredito que funciona muito, mas não 100% das vezes. E isso tem que começar a ser mais diversificado. Acho que usar as plataformas que a gente tem disponível dentro de casa para fazer a governança acontecer. Então, eu diria que ferramentas de ETL estão dentro de governança, ferramentas de catálogo de dados estão dentro de governança. Hoje a gente fala muito de cloud. Então, acho que todas as ferramentinhas que a gente tem ali dentro da cloud, que são, por exemplo, na AWS a gente vai falar de S3, mas na Google a gente vai falar de Cloud Storage. Tudo isso são ferramentas que a gente pode juntar
e falar de governança, não necessariamente de outros temas, né? Linguagens de dados, linguagens muito usadas para tratamento de dados, então Python com pandas, tudo isso acho que pode ser, se eu fizer um processo em Spark, pode ser considerado governança. Acho que as soluções elas têm que ser adaptáveis e as tecnologias também para a realidade que se vive. Acho que não pode deixar de fazer governança por questão tecnológica. Acho que esse é o grande ponto. É uma notícia boa, tem como medir, mas não é tão simples. Por quê? Porque a governança de dados ela é uma atividade multifatorial, né? Ou seja, eu preciso cuidar de diversos aspectos, mas nem tudo está perdido. Vamos lá, né? Quando você trata o assunto de governança, e para calcular o retorno de investimento é isso, né? Você calcula o que você investiu, quanto você investiu no tema versus aquilo que você está tendo de retorno em cima daquele tipo de atividade. Então, se eu for pela trilha das implicações, eu consigo obter os valores. Quando a gente chega numa empresa que está com problemas de governança de dados, geralmente nós pegamos os problemas que aconteceram no passado e metrificamos. Por exemplo, se eu fiquei sem tomar uma decisão ou demorei para lançar um produto, qual foi o impacto financeiro? Eu pego esse impacto financeiro projetado e faço uma conta olhando para o meu investimento. Quer dizer, se eu tivesse investido, quanto eu teria deixado de perder ou quanto eu teria ganho com essa situação. E depois de implementar algumas práticas de governança de dados, eu volto sempre lá na minha última linha do faturamento e faço a conta de novo. Então, essa diferença da minha chegada determina um pouco da influência da governança sobre o retorno daquele investimento. Mas veja que não é totalmente uma linha conectada à outra. Tem fatores diferentes dentro desse processo. Esses ganhos, quando eu trago isso para uma mesa e coloco esses ganhos, facilmente o projeto é aprovado, né? Para uma empresa que já está rodando, ela continua investindo, que acho que esse é um tema interessante de se falar também. Mas quando você não tem governança, é claro, você começa a aplicar governança de dados em cima da tua estrutura e junto com outros aspectos da jornada vai te trazer melhorias com certeza. Então, é muito assim, né? Dependendo do faturamento das empresas, significa que você implementando a governança vai aumentar em 10, 15 vezes aquele valor que você investiu em retorno na sua última linha. Tudo depende do tamanho da convergência digital da tua empresa também. E o que a gente vê hoje no mercado é o quê? Todas as empresas têm uma alta convergência digital. Principalmente depois da pandemia, né? Resgatando um pouco do que aconteceu, né? Parece que foi muito tempo, tem o quê? 5 anos, né, da pandemia, do início, né? E que forçou as empresas a terem uma alta convergência digital dos seus sistemas, dos seus processos. Todo mundo cresceu e apareceu e agora precisa organizar a casa. Esses processos de organização geralmente trazem retorno na última linha. Então, e essa prática de avaliar quanto você tinha, quanto você tem e o que você investiu dentro da governança podem te trazer uma boa pista de retorno de investimento. Transformando os dados em dinheiro. É isso, no fim das contas é isso. Joia. Monique, você consegue compartilhar com a gente exemplos reais, casos reais de entregas, casos de sucesso, né, de projetos de engenharia de dados, de governança de dados? Eu acho que um dos projetos mais interessantes assim que eu pude acompanhar, né, foi uma empresa do ramo de varejo. Por incrível que pareça, o projeto não era necessariamente de governança, mas acabou indo por esse caminho. E o nome da iniciativa já diz tudo, né? Era One Number, ou seja, cada área usava ali um número, uma informação própria, e quando se chegava lá no board ou na diretoria, ninguém entendia qual era o número certo, para que caminho a gente vai, como que a gente chega. Então o projeto era para ser um projeto de engenharia,
muito de migração de processos, vamos adaptar isso para um cenário de cloud, trazer para dentro de um ambiente mais moderno, mas no fim a gente convergiu para a governança. Tipo, trocou completamente caminho, foi indo para um caminho muito mais de identificação de quais eram os dados principais, aquilo que realmente era necessário. Um exemplo muito importante que eu me lembro bem eram as listas de presente, né? Então, lá no e-commerce tinha lista de casamento, se você quer casamento, isso era um processo. Lista de aniversário, lista de chá de bebê. E, no final, cada um desses processos era um processo interno, com questão de produto, de estoque, de processamento de dados, de todo esse arcabouço que gerava uma complexidade enorme. E, no final, a gente chegou ao consenso de que, com governança, a gente podia criar uma lista de presente só e tirar toda essa complexidade. Então, assim, a falta da governança gerou todos esses cenários que não eram necessários, né? Gerava complexidade de controle de estoque, gerava complexidade de números. Você não sabia quantos produtos foram vendidos em lista. Não sei, porque tem 50 listas. Então, quando você gera uma lista, né, você gera um dado, você chega no one number que tanto era necessário nesse projeto. Eu lembro que foi um projeto bem interessante, com muito sucesso, né? Foi bem ali antes da Black Friday, então estava todo mundo querendo arrumar a casa para a chegada da Black Friday, para ter as melhores decisões no momento da venda. Então foi muito interessante, acho que bastante enriquecedor, e foi um exemplo clássico de um projeto que não era para ser de governança, e no final era um projeto de governança, porque tudo é sobre isso, né? Então acho que foi um ótimo exemplo aí de sucesso que eu pude participar. Legal, Monique. Bom, para a gente já ir caminhando aqui para o nosso final aqui, eu queria uma pergunta para os dois aqui, né? Que é o seguinte, né? A empresa finalmente decidiu, tá investindo e já está extraindo resultados ali em governança de dados, né? O que fazer para manter vivo esse investimento ao longo do tempo, né? Dizem que o maior teste é o teste do tempo, no final das contas, né? Como é que faz para manter a chama viva? No meu ver aqui, acho que além do ROI, né, que o Luan já falou muito bem, eu elencaria 4 itens principais, assim. Eu acho que integrar a governança na cultura, né, na cultura da empresa. Isso não pode estar só na cabeça do time técnico ou só na cabeça do negócio. Eu acho que tem que ser uma cultura de governança. A empresa tem que estar preocupada para onde esses dados vão e como usá-los e quem é o dono, né? Na sequência, acho que encaixa bem o negócio, né? Como segundo item, né? Como que eu encaixo a governança no objetivo do meu negócio, né? Coloco a governança ali dentro de que estratégias, que perguntas que eu vou responder, que dados eu tenho que ter para responder essas perguntas. Depois eu agregaria com tecnologia, né? Que é governança independente de tecnologia, que é muito importante. E por último, acho que comunicar o sucesso. Então, falar ali do sucesso, trazer como que isso está agregando na empresa, na estratégia, eu acho que é uma forma muito importante de fomentar o assunto. Se você não tem uma divulgação de como que isso trouxe sucesso no dia a dia, isso se perde, né? As pessoas se desmotivam. Acho que as pessoas são muito motivadas pelo sucesso. E se não tiver essa comunicação clara, não fica... não gera esse engajamento que a gente precisa para manter o ciclo da governança bem ativo na companhia. Caramba, é até difícil falar alguma coisa agora depois do que a Monique colocou, e colocou muito bem, Monique. Mas eu acho que, se eu posso complementar alguma coisa e dar exemplos, né? É como a segurança. Não é porque eu tranquei o portão um dia que no outro eu posso deixar ele destrancado. Tem coisas na vida que a gente precisa fazer sempre. Governança de dados é uma delas. A governança de dados contínua garante o sucesso contínuo da companhia nas suas jornadas. Então, governança é todos os dias. Então, eu dei um exemplo há algum tempo para alguns amigos sobre o futebol. Né? Nos times de governança, a gente tem uma figura chamada Data Steward, né? Ou seja, o guardião dos dados. E tem o Steward que fica lá de costas para o jogo, então o jogo está rolando lá, vários lances, nossa, a torcida inflamada. Imagina, o cara deve estar com curiosidade de saber o que está acontecendo, mas ele tem uma missão. Ele precisa olhar para a torcida e saber se está acontecendo algum problema. Ele é o guardião. Então, não importa o que aconteça na empresa, a empresa pode estar indo muito bem. Olha só a analogia, né? Está indo muito bem, está batendo as metas, fazendo golaços, né, no mundo corporativo,
mas você precisa sempre estar de olho se você está seguindo as regras. Então, governança é muito sobre seguir as regras, manter os padrões de excelência, porque assim você consegue garantir que o seu resultado vai ser excelente sempre. Legal, Luan. Eu gostei da analogia com o futebol, mas eu esperava um outro exemplo gastronômico. Muito legal, bom. legal. Monique e Luan, muito obrigado por vocês terem participado aqui desse nosso episódio do ScalaCast. Como é que as pessoas acham vocês lá no LinkedIn? Me acha pelo meu nome Monique Acácio, que é ACACIO, não tem S, LinkedIn /Monique Acácio. No meu caso é Luan Aracaki, dificilmente vai achar algum outro assim, então só digitar Luan Aracaki lá e me chama para bater um papo, eu vou adorar conversar sobre esse tema. Tá joia. Muito obrigado aos dois, muito obrigado também a todos que tiraram alguns minutinhos para assistir mais esse episódio do ScalaCast. Até a próxima.